Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos nos reunir aqui para uma breve revisão aí sobre o livro 2. Vamos falar sobre América 1 e América 2, tá bom? Lembrando que América 1 tem 2 capítulos e América 2 tem 3 capítulos, tá bom? Então, vamos lá. Então, colonização e regionalização da América, unidade 3, capítulo 1. Tá? Que é relativo à América 1. Então aqui a gente vai falar sobre o continente americano, basicamente sobre, como está ali em cima, né, a colonização e a regionalização, que está diretamente relacionado, né, a regionalização com a colonização. Vamos ver isso aí. Então o continente americano pode ser regionalizado pela localização, né? Então, ou seja, de acordo com a divisão, né, da placa tectônica, então em que placa que ela está localizada? Então pode ser dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Lembrando que essa questão de regionalização pela localização também pode ser chamada de regionalização física, tá bom? Que é diretamente relacionada à sua localização. Pode ser regionalizada ainda pelo aspecto histórico-cultural. Então, que vai relacionar o processo histórico, né? Então, a colonização. Então, aí também está diretamente relacionado. E aí, de acordo, né, com essa influência, nós vamos ter o histórico-cultural que vai ser dividido em América anglo-saxônica e América Latina, tá? Então, a América anglo-saxônica foi ocupada para o povoamento. Então, a gente até relaciona esse bom desenvolvimento econômico porque ela foi de ocupação, né? Foi de povoamento. Já a América Latina foi ocupada para exploração dos recursos naturais. Já vai aparecer aí, tá bom? E a regionalização também pode ser, como nós falamos ainda agora, pelo nível de desenvolvimento. Então, dividido em países desenvolvidos e países emergentes, né? Ou em linhas de desenvolvimento, em vias de desenvolvimento, tá bom? Então, assim, nós vamos ter a economia baseada na exploração dos recursos minerais e também na agropecuária, então na exportação de produtos como a soja, por exemplo, tá bom? Então, só o que faltou aqui, a exploração dos recursos naturais, tá bem? Então, a América desenvolvida, basicamente aí Canadá e Estados Unidos. Das emergentes aí nós vamos ter Brasil, México, Argentina, entre outros países, tá bom? Também podemos falar ainda dos subdesenvolvidos. Então, vamos seguindo aí para o próximo assunto. Então, na unidade 3, capítulo 2, vamos falar sobre os aspectos naturais da América. Então, nós vamos ver aí, basicamente, um por um desses aspectos naturais. Então, vamos lá. O primeiro aspecto natural que nós vamos ver é o relevo, tá? Que ele vai ser basicamente dividido em planaltos, planícies e elevações. Essas elevações são os famosos dobramentos modernos, que ficam basicamente na costa oeste da América. Na América do Norte, nós temos ali, né? Desculpem. As montanhas rochosas e basicamente aqui na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, tá? Que são formadas pelo choque das placas tectônicas do norte e do sul com as placas que formam ali o Oceano Pacífico, né? Então nós temos aí esse dobramento, essas grandes elevações, tá bom? Bem, o relevo ele está diretamente relacionado aos recursos naturais, né? Os recursos minerais, porque é justamente na mineração, né? Nas áreas de planaltos, nas áreas de planície, né? Que nós vamos encontrar minério como o ouro, como a prata, pedras preciosas, e nas planícies, que são áreas de sedimentação, nós vamos encontrar principalmente os recursos energéticos, como o petróleo, como o gás natural e também o carvão mineral, tá bom? Então, seguindo aí, né, vamos para a hidrografia, ou seja, pelos rios, que são caracterizados pela alta disponibilidade, né, onde se destaca a América Latina, que tem uma grande rede hidrográfica, uma grande rede de rios, tá? Sobretudo na América do Sul, com a presença de aquíferos, que são o aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão, que fica aqui no norte,
do Brasil, tá? E bacias hidrográficas, como por exemplo a bacia hidrográfica do Amazonas, que se destaca realmente no mundo. Tem aí o rio Amazonas, que é muito extenso, tem um regime duplo que nós chamamos, né, que tem água por conta de ter muitas chuvas, mas também pelo degelo dos Andes, que também influencia aí a rede de águas dessa bacia hidrográfica da região norte da Amazônia, tá bom? Seguindo aí, vamos ter ainda os climas. Bem, o que falar do clima? É muito variado, porque a América tem uma grande extensão norte e sul, né, longitudinal. Então nós temos o clima polar, o clima frio, o clima temperado, frio de montanha, equatorial, tropical, mediterrâneo, subtropical e semiárido, tá? Lembrando que os climas eles vão sofrer influências aí de vários outros fatores, tá? Como até mesmo a questão da hidrografia, do relevo. Então o clima ele vai depender de vários fatores aí. Bem, assim como o clima, nós vamos ter a vegetação, que também vai sofrer influência aí, né, uma composição. Bem, os principais tipos de vegetação da América são a tundra, a taiga, a floresta temperada, pradarias, vegetação de altitude, floresta equatorial, florestas tropicais, savanas, vegetação mediterrânea, florestas subtropicais, estepe e vegetação de desertos, tá bom? Então, fechamos aqui as principais características dos aspectos naturais da América. Todo mundo aí acompanhando? Vamos seguindo? Então, em seguida, nós vamos partir já para a América 2. E aí, na unidade 4, nós vamos ver aí o primeiro capítulo, que vai falar sobre aspectos humanos da América. Bem, a América possui, né, uma população formada por nativos, imigrantes e colonizadores. Né? Então, basicamente, a América anglo-saxônica e a América Latina, ou seja, basicamente toda a América, ela tem essa miscigenação, né? Ela tem uma grande diversidade cultural, porque ela se formou através da contribuição de todos esses povos, né? Os nativos, que nós também podemos chamar de ameríndios, que vamos destacar aí os incas, os maias e os astecas, tá? Haviam outros também, mas esses três se destacavam principalmente pela sua organização política, pela sua organização social, econômica, tá? Então eles tinham uma hierarquia, então era bem próximo do que nós costumávamos ter assim de conhecimento de sociedade, tá? Então por isso eles se destacam. Os imigrantes, é claro que nós vamos destacar aí os colonizadores, né? É claro, a população inglesa, a população portuguesa, espanhola, mas também tivemos a contribuição de vários outros, como irlandeses, como franceses, como de vários países da Ásia, tá? Principalmente ali, né, aqui na América do Sul, tivemos ali muitos árabes, turcos, libaneses, depois tivemos também bastante japoneses, né? Temos até colônias aqui na América do Sul, principalmente aqui São Paulo e Paraná, né? Então, pessoas que vieram de outros países, tá bom? Imigrantes e colonizadores vai ser diferente pelo seguinte: colonizador é aquele que vai da base, tá? Que chegou aqui e colonizou, deu um formato. E depois os imigrantes que vieram aí para tentar uma nova oportunidade de vida e também acabaram entrando nessa formação aí, vieram atrás de estabilidade, né, principalmente econômica. Então nós tivemos aí os imigrantes, que aí são um pouquinho mais recentes, e um fluxo que ainda continua, tá bom, gente? Seguindo aí, nós vamos ter a América anglo-saxônica, que vai apresentar um alto IDH, é considerado um país desenvolvido e apresenta taxas de natalidade e mortalidade baixas, porque tem um bom investimento aí na qualidade de vida da população. E a América Latina, que apresenta IDH alto, médio e baixo, então é bem variado. Depende basicamente da cidade, do investimento que essa cidade tem, tá? Vão ter países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Falei isso aí um pouquinho atrás. Então, em vias de desenvolvimento, temos aí Brasil, México e Argentina.
entre alguns outros também podemos falar até do Chile, e os países subdesenvolvidos, como Guatemala, Honduras, que a economia ainda se baseia muito na exportação de bens primários, tá? E vão apresentar altas taxas de natalidade e mortalidade, tá? Então, assim, faltam investimentos aí na área de saúde, educação, tá? Lembrando que desenvolvimento, tá, gente? Não adianta só falar da parte econômica. Precisamos falar também aí da qualidade de vida da população. Então, aqui, né, vamos ver que no capítulo 2 da unidade 4, os aspectos econômicos. E vamos lá. A estrutura econômica basicamente vai ser dividida em setor primário, secundário e terciário. Lembrando aí, primário é o setor de produção, né? Produção de produtos para fabricação. Então, agricultura, pecuária, extrativismo. Secundário vai ser o setor de transformação, que é a indústria. E o terciário, que vai ser a comercialização, né, comércio e prestação de serviços. Então, que vão ser as bases da economia, tanto na América anglo-saxônica quanto na América Latina, tá? Então, nesses dois aí nós vamos perceber essa estrutura aí de desenvolvimento econômico, tá bom? Um com um pouco mais de estrutura, que é o caso da América anglo-saxônica, e o outro que está aí construindo essa estrutura, tá bom? Capítulo 3, né? E aí nós vamos falar aí das tensões e conflitos na América, que foi o nosso último aí conteúdo. Então, é um movimento que já existe há muito tempo, né? Nós já vimos aí, e tem algumas causas. Então, vamos lá. As principais causas desses conflitos que nós vimos são as grandes desigualdades, né, as desigualdades sociais. Então, nós temos aí, né, principalmente essa concentração de renda. Então, nós temos poucos com muito e muitos com pouco, né, a famosa frase. Mas é basicamente assim que a gente pode definir. Temos também a insatisfação com os governos, né, nós vimos aí principalmente aí no caso do Chile, da Venezuela, de Honduras, de vários outros países, que tem realmente aí o levante da população em insatisfação com o que foi proposto pelos governos, né, pelos seus governantes, e que não está sendo cumprido. Então, nós temos aí realmente esse levante da população cobrando, é claro, né, o que lhe é de direito. Temos também as reivindicações, que são exatamente isso, que levam, né, assim, primeiro se insatisfaz com o governo e depois vamos cobrar, né, já que nós temos aí muitos governos democráticos, então a população ela está cobrando sim o que é de direito. E é claro que isso tudo está diretamente relacionado com as questões políticas, tá? Que ocorrem em países como Colômbia, Chile, Cuba, Brasil, Estados Unidos, Haiti, Honduras, Venezuela e México, tá? É claro que eu ainda ressalto aí que ainda existem outros conflitos que são internos, que assim não são necessariamente políticos, mas também temos muitos conflitos de ordem social, né? Como eu falei ali, das desigualdades, e temos também essa questão étnica, né? Que não está aparecendo aqui, mas não podemos deixar de falar que nós temos aí muitos conflitos étnicos, infelizmente países, né, compostos aí por nativos, imigrantes, com tanta miscigenação, e a gente ainda percebe sim uma grande discriminação entre essas diversas etnias que compõem aí os países, tanto da América anglo-saxônica quanto na América Latina, tá bom? Eu acho que eu já citei, né, aí com relação ao Canadá, que é um dos que basicamente não apresentam conflito, pelo menos eles são mais diplomáticos, mas ainda assim temos sim um conflito, questões separatistas também estão relacionadas, tá bom? Então essa foi uma breve revisãozinha, ficamos por aqui e até a próxima. Qualquer coisa, pergunta lá no Escola Web e dá aquele joinha aí no vídeo. Tchau, tchau!